E aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje nós estudaremos as propriedades dos materiais. Então, vamos lá. Primeiramente pessoal, a gente precisa estar recordando qual que é o objeto de estudo da química. O que a química estuda? A química pessoal, ela vai estar estudando as transformações que envolvem a matéria e a energia. Então a química, sendo uma ciência da natureza, ela vai estar estudando o quê? Ela vai estar estudando a matéria, ela vai estar estudando as propriedades e a constituição dessa matéria. Além de também estar observando as transformações e a energia envolvida em todos esses processos. Beleza? Mas aí eu pergunto a vocês, o que é matéria? Matéria, pessoal, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem uma massa. Por exemplo, uma caixa de grafite, uma calculadora, um celular. Tudo isso é matéria. Ocupou lugar no espaço e tem massa, é matéria. Beleza? Então agora a gente vai ver as características da matéria. Nós acabamos de ver que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Certo? A matéria ela pode estar sendo encontrada ali em três estados fundamentais mais comuns, que são o estado sólido, o líquido ou o gás. Certo? Então a matéria a gente pode estar encontrando ela sob duas formas, pessoal. Sobre a forma de substância e sobre a forma de mistura. O que é uma substância? Substância, pessoal, é aquela matéria que vai ter uma composição determinada e as propriedades específicas bem definidas e constantes, certo? Então, turma, a matéria ela tem uma composição certa e as propriedades específicas delas, elas são fixas, beleza? Elas não mudam. Então, a gente tem dois tipos de substância. A gente tem substância simples e substância composta. O que é uma substância simples? Uma substância simples, pessoal, ela é formada por um único elemento. Por exemplo, o ferro metálico, que é só o Fe, e o O2, que é o gás oxigênio. Então, estão vendo que são formados por um único tipo de elemento químico? Então, se é formado por um único tipo de elemento químico, essa substância ela é considerada uma substância simples, beleza? E uma substância composta. O que é uma substância composta, professor? Uma substância composta, pessoal, vai ser uma substância formada por mais de um elemento químico. Por exemplo, o cloreto de sódio, o NaCl. Observem que tem aqui ó, o Na, que é o sódio, e aqui o Cl, que é o cloro. Então, vocês estão vendo que essa substância, que é esse composto aqui, ele é formado por dois elementos químicos. Então, se é formado por dois elementos químicos, ele é uma substância composta. Tá joia? Substância simples, um único tipo de elemento químico. Substância composta, formada por mais de um tipo de elemento químico. Beleza? E a matéria ainda pode ser encontrada sob a forma de mistura. O que é mistura, pessoal? A mistura é quando a matéria apresenta mais de uma substância. E as propriedades dessa mistura, pessoal, elas são variáveis. Elas não são fixas, beleza? Como ocorre na substância, beleza? Então, mistura. Elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. O que é uma mistura homogênea? Uma mistura homogênea, pessoal, é aquela que vai apresentar uma composição uniforme. Ela vai apresentar uma única fase. Também pode ser chamada de solução. Professor, não entendi absolutamente nada. Uma mistura, pessoal, ela apresenta um único aspecto. Uma mistura homogênea, ela apresenta um único aspecto. Por exemplo, pega um copo de água. Se você enche o copo de água, por exemplo. Então você observa que tem um único aspecto naquela mistura, certo? Se tem um único aspecto, a gente diz que só tem uma fase. Você não consegue distinguir nada que tem ali na água, certo? E é importante falar por que a água é uma mistura, essa água da torneira que a gente pega é uma mistura. Porque, pessoal, naquela água ali tem íons.
tem íons de potássio, tem íons de cloro e muitos outros, certo? Então, não tem apenas água ali, tem outros elementos dissolvidos, certo? Por isso que a água ela é uma mistura e, mais especificamente, ela vai ser uma mistura homogênea, porque ela apresenta uma única fase. Você olha para o copo de água, você vai ver um único aspecto ali, certo? Beleza. E a mistura ela pode ser ainda heterogênea. O que é uma mistura heterogênea? Uma mistura heterogênea, pessoal, ela vai apresentar mais de uma fase de composição. Então, ela não vai ser uniforme. Por exemplo, você pega água e óleo. Você coloca a água no copo e depois coloca o óleo. Você vai conseguir diferenciar onde está a água e onde está o óleo. Então, a gente vai estar identificando ali duas fases. Então, trata-se de uma mistura heterogênea. Ok? Agora falando sobre as propriedades, mais especificamente sobre as propriedades gerais. O que são as propriedades gerais? Elas vão ser características que se aplicam a qualquer tipo de matéria, que não vai depender da constituição dessa matéria, do que é formado essa matéria. Beleza? Vamos falar sobre dois tipos de propriedades gerais, massa e volume. O que é massa? Massa, pessoal, vai estar correspondendo àquela quantidade de matéria que um corpo possui. E o volume? O volume ele vai corresponder ao espaço que a matéria vai estar ocupando em qualquer estado físico. Ok? Então, dá para se calcular a massa de qualquer tipo de matéria, certo? E também dá para se calcular determinar o volume de qualquer tipo de matéria. Por isso que essas são propriedades gerais. Elas não dependem da constituição da matéria. Beleza? Por exemplo, se eu pegar água e óleo, eu consigo determinar 1 litro de água e 1 litro de óleo. Certo? São materiais diferentes, mas eu consigo dimensionar massa, volume, entre outras propriedades, beleza? Então, essas são propriedades gerais. E agora tem também as propriedades específicas, que vão ser o contrário das propriedades gerais, que vão ser propriedades exclusivas de determinado tipo de matéria. Essas características, elas especificam, ou seja, elas identificam com exclusividade algumas matérias, diferenciando as das demais, certo? Então, as propriedades específicas, elas vão estar diferenciando um tipo de matéria de outra, ok? Então, por exemplo, tem as propriedades químicas. O que são as propriedades químicas? Observem, turma, que as propriedades químicas elas estão dentro das propriedades específicas. Tomem cuidado. Então, tem as propriedades químicas, que são aquelas propriedades que vão estar sendo obtidas através de uma transformação / reação química. Então, se tiver uma reação química, uma transformação química, dá para se dimensionar as propriedades químicas, ok? Então, vamos estar falando aí sobre 3. Tem mais, mas vamos estar só vendo 3. Combustível, oxidante e corrosível. O que é propriedade química combustível? É a capacidade de reagir com o oxigênio e liberar energia, certo? E oxidante? Oxidante é a capacidade de retirar elétrons de uma substância. E corrosivo? Corrosivo vai ser a capacidade de danificar ou desgastar o material por meio de uma reação química. Então, turma, cada tipo de matéria vai ter uma capacidade combustível, oxidante e um poder corrosivo, certo? E tem também as propriedades físicas. As propriedades físicas, pessoal, elas não dependem de uma reação química, certo? Então, elas são inerentes à matéria. Então, elas dependem ali da constituição da matéria e não dependem de estar acontecendo ali nenhuma reação química, ok? Então, a gente pode estar citando aí 4. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade.
Ponto de fusão, pessoal, é aquela temperatura onde uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, certo? E o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância ela passa do estado líquido para o estado gasoso. E a densidade? A densidade, pessoal, ela diz para a gente a quantidade de matéria que está em um determinado volume, certo? Ela estabelece a relação de quantidade de matéria por unidade de volume. E por fim, solubilidade. O que é a solubilidade, pessoal? A solubilidade, ela expressa para a gente a capacidade de uma substância estar se dissolvendo ou não, né, em um determinado líquido, ok? Então essas são algumas das propriedades físicas da matéria, ok? Agora vamos estar falando sobre a densidade. A densidade, pessoal, ela estabelece uma relação entre a massa e o volume do material numa certa pressão e em uma determinada temperatura, beleza? Então, isso é importante, pessoal. Para determinar a densidade, a pressão e a temperatura, elas precisam ser constantes, elas precisam ser fixas. Se eu alterar a pressão, se eu alterar a temperatura, eu já tenho influência na densidade, beleza? Então, basicamente, a densidade ela é calculada da seguinte maneira. Densidade é igual a massa sobre o volume. Esse M corresponde à massa do material que eu estou analisando e V corresponde ao volume que esse material está ocupando. Beleza? Uma coisa importante de estar falando é que no Sistema Internacional, SI, a unidade de densidade é quilo por metro cúbico. Mas, geralmente, vocês vão ver aí grama por centímetro cúbico e grama por ml. E outra anotação importante de estar falando, pessoal. Sempre 1 centímetro cúbico ele vai estar equivalendo a 1 ml. Então, se no exercício ele falar, em tal reservatório tem 1000 centímetros cúbicos. Então, quer dizer que tem 1000 ml. Ok? Então, turma, agora vamos estar falando sobre os estados físicos da matéria. Há 3 tipos de estados físicos mais comuns. O sólido, o líquido e o gasoso. Certo? Observe, pessoal, como está arranjado as moléculas no estado sólido. Elas estão bem unidas. No estado líquido, observe que elas estão um pouquinho mais dispersas. E já no estado gasoso? No estado gasoso, as moléculas estão muito dispersas. Ok? Então, turma, agora vamos estar falando sobre os estados físicos da matéria. Há 3 tipos de estados físicos mais comuns. O sólido, o líquido e o gasoso. Certo? Observe, pessoal, como está arranjado as moléculas no estado sólido. Elas estão bem unidas. No estado líquido, observe que elas estão um pouquinho mais dispersas. E já no estado gasoso? No estado gasoso, as moléculas estão muito dispersas, ok? Então, turma, uma substância que ela está no estado sólido, ela pode passar para o estado líquido, certo? Esse processo aí, de passagem do sólido para o líquido, ele vai ser chamado de fusão. E o processo inverso, a passagem do líquido para o sólido. Esse processo, ele vai ser chamado de solidificação. E o estado líquido, pessoal, ele pode estar passando para o estado gasoso. Quando isso acontece, esse processo ele é denominado vaporização. E pode estar ocorrendo ainda o processo inverso, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Esse processo ele é chamado de liquefação. E pode acontecer ainda, turma, que o estado sólido ele passe para o estado gasoso. Esse processo é denominado sublimação, como no caso das naftalinas. As naftalinas, pessoal, elas passam do estado sólido para o estado gasoso através desse processo de sublimação, beleza? E pode acontecer o inverso ainda, turma, que é o estado gasoso passando para o estado sólido. Aí vai estar ocorrendo uma ressublimação. Por que eu estou falando isso, pessoal?
porque agora a gente vai estar falando especificamente sobre ponto de fusão e ponto de ebulição ou ponto de vaporização, certo? Então é importante que a gente entenda bem o que é, quais são os estados físicos e quais são os nomes dos processos de mudança de estado físico, beleza? Então, primeiramente, vamos estar falando sobre o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? O ponto de fusão, pessoal, ele vai corresponder à temperatura em que um determinado material ele vai estar passando do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição? O ponto de ebulição ele corresponde à temperatura em que um determinado material ele passa do estado sólido, aqui na verdade é do estado líquido para o estado gasoso, tá, pessoal? Aqui tem um erro aqui, ó. Então, ó, ponto de ebulição é a passagem do líquido para o gasoso, beleza? Primeiramente, vamos estar observando essa tabelinha aqui, pessoal. Vamos analisar algum elemento químico, alguma substância aí. Vamos analisar o oxigênio. O ponto de fusão do oxigênio ele é menos 218,44 graus Celsius, certo? Abaixo da temperatura de menos 218,4 graus Celsius, o oxigênio ele se encontra em qual estado, turma? Ele se encontra no estado sólido, certo? Por quê? Por que ele se encontra no estado sólido? Porque a temperatura de fusão dele é 218,4 graus Celsius. Isso quer dizer que o oxigênio ele passa do estado sólido para o estado líquido em 218 graus Celsius, 218,4 graus Celsius. Abaixo dessa temperatura ele se encontra no estado sólido. E acima dessa temperatura, até menos 183 graus Celsius, ele se encontra no estado líquido, certo? Por que ele se encontra no estado líquido até menos 183 graus Celsius? Porque em menos 183 graus Celsius, pessoal, é o seu ponto de ebulição, que a gente acabou de ver que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, abaixo de menos 183 até 218,4, o oxigênio ele se encontra no estado líquido. Então, aqui, o oxigênio ele se encontra no estado líquido. Acima de menos 183 graus Celsius, o oxigênio ele vai se encontrar no estado gasoso, certo? Então, aqui ó, em 183, ele passa do estado líquido para o gasoso, ok? E é importante falar, turma, que nessas temperaturas aqui, ó, nesses exatos pontos, entre menos 218,4 e menos 183, os estados físicos, eles coexistem. Ué, como assim, professor? Por exemplo, aqui no caso do oxigênio que a gente está falando, em menos 218,4, a gente encontra o oxigênio no estado sólido e também no estado líquido. E em menos 183, nós encontramos o oxigênio no estado líquido e também no estado gasoso. Ok? Então, pessoal, a gente consegue estar observando isso melhor no gráfico. Ó, aqui tem um gráfico de uma determinada substância, certo? Nesse primeiro patamar aqui, ó, nós temos a temperatura de fusão, o ponto de fusão. E nesse outro patamar aqui, ó, a gente tem uma outra temperatura, que vai ser a temperatura de ebulição, também chamada de ponto de ebulição, certo? Uma coisa importante de estar falando, turma, é que para a substância, os pontos de fusão e ebulição, eles são sempre constantes. Então, por exemplo, você pega aí o oxigênio, O2, o ponto de fusão dele, ele vai ser sempre, em uma determinada pressão, ele vai ser sempre menos 218,4 graus Celsius. E a temperatura de ebulição, ela vai ser sempre menos 183 graus Celsius, certo? Então, isso não muda, só muda se eu variar a pressão, mas em uma determinada pressão, o oxigênio ele vai ter esses valores de temperatura de fusão e de ebulição, beleza? Por isso que
aqui fica constante. Ó. Observe que está constante, não muda. Lembrando que no eixo Y, aqui a gente tem a temperatura de ebulição, certo? E no eixo X, a gente tem o tempo, beleza? Então, turma, observei isso. Agora, vocês vão ver que muitos exercícios pedem para a gente estar identificando os estados físicos em cada ponto do gráfico. Isso é bem fácil, turma. Ó, antes do ponto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão ele está sempre abaixo do ponto de ebulição. Eu sei que para a substância eles são constantes. Então, você achou no gráfico dos dois patamares lineares, então você pega dois patamares lineares assim, ó, retinho. Então, ó, você põe no primeiro, que é o ponto de fusão, e no outro você põe o ponto de ebulição. Identifiquei os dois pontos. Agora, eu já consigo determinar os estados físicos com muita tranquilidade, tá certo? Eu sei que abaixo do ponto de fusão, eu encontro sempre aquela substância no estado sólido. Então, ó, aqui, turma, eu vou estar sempre encontrando a substância, aquela substância que eu estou analisando no estado sólido. Agora, na temperatura de fusão, eu vou estar encontrando ela no estado sólido e também no estado líquido, beleza? E acima do ponto de fusão até o ponto de ebulição, que é essa faixa aqui, ó. Eu vou estar sempre encontrando essa substância no estado líquido, ok? E agora, analisando o ponto de ebulição. No ponto de ebulição, turma, como eu disse para vocês, nós vamos ter ali o estado líquido e também o estado de vapor, o estado gasoso. Beleza? E para cima do ponto de ebulição, aqui a gente vai ter a substância no estado gasoso. Beleza? Então, turma, ó, sólido, aqui sólido e líquido, aqui líquido e gás, e aqui somente gás. Tranquilo? Isso para uma substância, um gráfico para uma substância. Agora, um gráfico para uma mistura. O gráfico para uma mistura, ele muda um pouquinho, pessoal. Onde que muda, professor? Observe que ele não tem mais esses patamares lineares. Ó, não há mais nenhum patamar linear. Isso acontece porque trata-se de uma mistura. As misturas, elas não têm propriedades específicas determinadas, tá certo? Fixas. Então, ó, como que eu vou estar identificando o ponto de ebulição e o ponto de fusão? A gente vai estar identificando faixas, turma. A gente não vai estar identificando um único valor, mas a gente vai estar identificando de uma temperatura até outra, o ponto de fusão, e a temperatura de ebulição a mesma coisa, de uma temperatura até outra. Vamos entender melhor isso observando o gráfico? Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, lembrando que no eixo X é o tempo que a gente está realizando o processo, e no eixo Y a temperatura onde está se trabalhando, beleza? Então, ó, aqui começa a nossa análise. Então, ó, a substância ela se encontra inicialmente no estado sólido, beleza? Aí quando tiver uma mudança na inclinação da reta, então isso indica que houve o início do ponto de fusão, ó. Então aqui, onde houve a mudança na inclinação da reta, inicia-se o ponto de fusão. E observem que ele permanece constante até um determinado ponto. Então permaneceu daqui até aqui, concordam comigo? A reta ela permaneceu constante. Então, nesse ponto aqui, vai ser o final do ponto de fusão. Ó, por quê? Porque aqui houve uma mudança na inclinação da reta. Então, se houve mudança na inclinação da reta, aqui termina o ponto de fusão. Certo? Então, daqui até aqui, tem-se o ponto de fusão para essa mistura. Certo? Então, após esse ponto de fusão, pessoal, daqui até aqui, nós vamos ter o estado líquido. Beleza? E depois,
vocês vão estar observando, turma, que vai ter outra mudança na inclinação da reta. Então, se aqui teve outra mudança na inclinação da reta, aqui ó, vai ser o início do ponto de ebulição. Beleza? Observe que ele vai permanecer constante até esse ponto aqui. Então, daqui até aqui vai ser o ponto de ebulição, certo? E acima do ponto de ebulição? Acima do ponto de ebulição, a gente sabe que nós encontramos o estado gasoso, certo? Então, ó, observem que aqui teve mudança na inclinação da reta. Então, aqui se inicia o estado gasoso, certo? Então, ó, retomando, aqui sólido, aqui o ponto de fusão daqui até aqui, certo? Então, aqui nós vamos ter o estado sólido e estado líquido coexistindo. Ok, acima do ponto de fusão, nós vamos ter aquela mistura no estado líquido, beleza? Mudou a inclinação da reta, observamos então o início do ponto de ebulição, onde vai estar coexistindo ali o estado líquido com o estado gasoso. Mudou a inclinação da reta aqui, finalizou o ponto de ebulição. Então, acima do ponto de ebulição, teremos o estado gasoso. Agora, turma, vamos estar fazendo um exemplo para ver se vocês entenderam mesmo como determinar o estado físico, sabendo a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, certo? Então, o exercício pede para a gente estar considerando a temperatura de 25 graus Celsius como referência para a gente estar analisando essa substância, ela se encontra no estado sólido, líquido ou gasoso, beleza? Então, a gente sabe que o ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. A gente sabe que o ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, a partir disso, eu já consigo estar determinando os estados físicos das substâncias nessa temperatura aqui que o exercício quer, que é 25 graus Celsius, beleza? Por exemplo, o exercício pede para a gente determinar o estado físico do chumbo, certo, pessoal? Na temperatura de 25 graus Celsius. Então, turma, observe que 25 graus Celsius é menor que a temperatura de fusão e menor que a temperatura de ebulição, certo? Então, qual estado físico o chumbo vai se encontrar a 25 graus Celsius? Vai ser no estado sólido, não é, pessoal? Certo? Então, porque abaixo do ponto de ebulição, a gente só vai ter a substância no estado sólido. Então, o chumbo a 25 graus Celsius, ele se encontra no estado sólido. E agora vamos estar pegando aí, por exemplo, o mercúrio. O mercúrio é uma boa substância para a gente estar analisando. Ó. Observem que até o ponto de fusão do mercúrio, pessoal, é menos 38,8 graus Celsius, certo? E o exercício quer que a gente analise na temperatura de 25 graus Celsius. Então, nós vemos que 25 graus Celsius é maior que o ponto de ebulição. Então, o mercúrio ele não se encontra no estado sólido. A gente já consegue eliminar esse. Agora, a gente precisa ver se ele se encontra no estado líquido ou se ele se encontra no estado gasoso. Como que eu vou saber se é um ou se é outro? Agora, a gente vai partir para a análise do ponto de ebulição. Observe que o ponto de ebulição é 356,6 graus Celsius. Ou seja, o mercúrio ele só vai passar do estado líquido para o estado gasoso na temperatura de 356,6 graus Celsius. Beleza? Então, eu consigo eliminar que o mercúrio está no estado gasoso. Então, o que sobrou? Sobrou o estado líquido, né, pessoal? Então, o mercúrio na temperatura de 25 graus Celsius, ele se encontrará no estado líquido. Agora, pessoal, falaremos sobre as misturas. O que são as misturas? As misturas, pessoal, vão ser sistemas que vão estar sendo formados por mais de uma substância, certo? E não depende se a substância ela é composta ou simples, tanto faz. Então, as misturas, pessoal, elas vão estar apresentando ali propriedades físicas que não são definidas e, consequentemente, elas serão variáveis. Beleza? Então, as misturas, elas não têm, por exemplo, como a gente viu, temperatura de ebulição e temperatura de fusão em um determinado ponto, certo? Elas são numa faixa ali de temperatura.
Essas características de ebulição, esses pontos de ebulição e fusão, eles são de um ponto até outro. Eles não têm um único valor definido. Beleza? Aqui, turma, a gente tem um mapa mental que ajuda a gente a estar entendendo bem isso daí. A gente viu que mistura homogênea tem apenas uma única fase. Por exemplo, água e açúcar. Se você pegar água e açúcar e misturar, você vai conseguir ver uma única coisa só. Então, tem uma única fase. Então, é uma mistura homogênea. O ar atmosférico também. A gente não consegue identificar nenhum gás diferente. Então, a gente só vê um nada, né? Então, é uma mistura homogênea que apresenta uma única fase. E agora as misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas, pessoal, elas vão estar apresentando mais de uma fase. Eu vou conseguir identificar algumas coisas naquela mistura. Beleza? Por exemplo, água e óleo. Água e óleo, a gente consegue identificar ali o óleo e a gente consegue estar identificando a água. E o sangue, pessoal? O sangue, ele parece uma mistura homogênea. Você pega, você olha, você vê só uma coisa, né? Mas se a gente pegar um microscópio, a gente vai conseguir ver os glóbulos. Então, se a gente consegue ver os glóbulos, então não se trata de uma mistura homogênea, e sim de uma mistura heterogênea. Isso também acontece com o leite, pessoal. Se a gente pegar o leite e analisar, a gente observando a olho nu, você vê que tem um único aspecto. Você fala, ó, uma mistura homogênea. Mas não se trata de uma mistura homogênea, e sim de uma mistura heterogênea. Por quê, professor? Por que se trata de uma mistura heterogênea? Simples, pessoal. Porque se a gente pegar o microscópio e analisar o leite, a gente vai conseguir identificar algumas gotículas de gordura. Então, por isso, o leite ele vai ser uma mistura heterogênea. Vai apresentar mais de uma fase. Beleza? E um terceiro exemplo aqui, ó, que deu foi a água e areia. Se a gente misturar os dois, depois de um tempo, a areia ela vai se decantar lá no fundo. Ela vai ficar lá no fundo do sistema, certo? Então, a gente vai conseguir identificar a água e a gente vai conseguir identificar a areia. Então, se eu tenho mais de uma fase, então trata-se de uma mistura heterogênea. Beleza? Então, turma, outra coisa importante é não confundir mistura com substância, certo? Aqui, por exemplo, pessoal, a gente tem apenas uma substância, ó, só tem O2. Então, ó, é substância. E mistura. Mistura é quando nós temos mais de uma substância. Ó, por exemplo, aqui tem ó, O2, tem N2, CO2 e H2O. Então, trata-se de uma mistura. Agora, turma, para finalizar essa parte dessa análise aqui, vamos falar sobre os gráficos novamente. Uma mistura comum, turma, ela não apresenta os pontos de ebulição e os pontos de ebulição definidos, certo? Não apresenta um único valor de temperatura de ebulição e temperatura de fusão, ok? Tem-se, pessoal, a mistura eutética. Na mistura eutética, o ponto de fusão ele é definido, ele tem um valor fixo, porém, a temperatura de ebulição ela não é definida, ela é variável, beleza? E por fim, tem a mistura azeotrópica. O que é a mistura azeotrópica? A mistura azeotrópica ela apresenta como característica a temperatura de ebulição fixa, ela tem um valor determinado, porém, a temperatura de fusão ela não é fixa. Observe, pessoal, que a temperatura de fusão ela é variável, certo? Então, mistura azeotrópica é a temperatura de fusão que é variável, enquanto a temperatura de ebulição ela é fixa. Na mistura eutética, a temperatura de ebulição que é variável, enquanto a temperatura de fusão é fixa. Beleza? Agora vamos classificar os sistemas, certo? Imagine esse sistema aqui que ele é formado por uma mistura de água com sulfato de cobre. Ó. Água e sulfato de cobre. Vai estar gerando esse sistema aqui, certo? Então a primeira pergunta é uma mistura homogênea ou heterogênea? Certo? Para responder isso, pessoal, eu preciso estar respondendo outra pergunta, que é essa aqui, ó. Quantas fases há nesse sistema? Observando esse sistema aqui, o que eu consigo ver, pessoal? Eu consigo ver apenas um aspecto uniforme.
certo? Eu não consigo identificar nada de diferente aqui. Então, isso quer dizer que esse sistema apresenta uma única fase, certo? Se apresenta uma única fase, então é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? É uma mistura homogênea, né, pessoal? Apresentou uma única fase, é mistura homogênea, que também pode ser chamada de solução. Belezinha? E agora esse outro sistema aqui, que é um sistema formado por água, areia e óleo. Primeira coisa que eu tenho que pensar é quantas fases há nesse sistema. Eu consigo diferenciar aí, ó, o óleo, eu consigo identificar a água e eu consigo identificar ainda a areia. Então, tem quantas fases? Tem 3 fases, não é, galera? Então, se tem mais de uma fase, é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? É uma mistura heterogênea, né, galera? Sempre que apresentar mais de uma fase, essa mistura é sempre heterogênea. Belezinha? E agora é com vocês, pessoal. Peço que vocês façam os exercícios da semana 1 do PET volume 1. Ficou alguma dúvida? Me manda mensagem no privado ou lá no grupo do nosso WhatsApp. Beleza? Até a próxima aula então e valeu!